Bom dia, que Deus abençoe em nome de Jesus, a nossa sexta-feira. E aqui vamos dar continuidade aqui, em Jó, no capítulo 2. A gente vamos ver aqui o versículo, deixa eu dar uma olhada aqui. Assim, no versículo 11, aqui vai falando dos 3 amigos de Jó que compartilham de sua angústia, E o versículo bíblico diz assim: quando 3 amigos de Jó souberam das tragédias que o havia atingido, cada um saiu de onde vivia. Os 3 foram juntos consolá-lo e animá-lo. Seus nomes eram Elifaz, de Tamã, Bildade, de Suar e Sofar, de Naamã. Então, no versículo 11, vem dizendo que quando os amigos de Jó souberam das tragédias, eles foram ao encontro de Jó. Ele foi consolar, foi tentar animar um pouco Jó, porque a Bíblia diz que tem um amigo mais achegado do que um irmão, E neste momento, Jó estava recebendo o apoio aqui dos amigos dele, naquele momento tão difícil dele estar aprendendo a lidar com a dor. Era um desafio muito grande que o Jó tinha. Ele estava passando por um momento difícil, psicologicamente, porque o emocional dele e o físico também foi atingido. E é na presença do Senhor que nós vamos retornar as nossas forças, é na presença do Senhor que nós vamos ter todo o consolo e amparo. Mas é bom receber um apoio, palavras que vai nos levantar, palavras que vai nos edificar, E os olhos do Senhor estavam sobre Jó, mas o Senhor não tinha largado Jó. As situações que ocorreu na vida dele não foi para puni-lo, mas foi para prepará-lo para o crescimento espiritual, foi para o amadurecimento também espiritual, Porque quando a gente passa por algumas etapas da nossa vida, a gente vai amadurecendo, a gente vamos ficando mais resistente. É claro que vamos sentir, mas a gente vai enfrentar elas como a gente não enfrentávamos quando a gente não tinha essa experiência. A gente vai ser resistente à dor, ao sofrimento, mas não significa que somos homens e mulheres maravilhas. Jó, ele não era. Ele era com a força de Deus que ele estava lidando com essa situação difícil. Não era para as forças dele, porque como eu já havia dito, ele já havia com o seu relacionamento firmado com o Senhor, ele já havia antes mantendo uma aliança com Deus de fidelidade, e isso tudo fez uma diferença no dia que as adversidades começaram a aparecer, Mas, se Deus o permitiu, é porque Deus sabe até onde nós podemos ir, Deus confiou e fez com que tudo isso acontecesse na vida de Jó. Porque quando a gente passa uma adversidade, a gente fica lutando com ela, Mas quando é várias adversidades, e você tem que saber lidar com cada uma, porque vai mexendo em todas as áreas da sua vida, ao qual você tem que manter o foco. Você não pode ficar muito tempo ali parado nos seus problemas, porque eles vão tirar a sua força. Por isso que a Bíblia diz,
Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então encontrareis descanso para a vossa alma. Quando nós buscamos o Senhor, nós encontramos descanso, nós encontramos refúgio. E ali o Senhor vai estar o quê? Nos fortalecendo. O Espírito Santo vai estar intercedendo por nós com gemido inexprimíveis, né? Os olhos do Senhor estavam voltados para Jó. Então, era uma fase desafiadora para Jó. Ter que vivenciar cada luto, cada coisa que aconteceu que foi arrancado da vida dele, né? Aí aqui vem dizendo que quando viram Jó de longe, mal o reconheceram, choraram alto, rasgaram seus mantos e jogaram a terra ao ar, sobre a cabeça. Então, quando eles foram ao encontro de Jó, os amigos dele, eles já de longe puderam contemplar o sofrimento de Jó, porque Jó ele estava lá em cima das cinzas, né? Estava raspando lá, ele estava raspando a pele dele com um caco de cerâmica, né? O sofrimento dele era tão grande, a dor dele era tão grande, que ele estava lá. Então, quando os amigos de Jó olharam, viram que ele estava completamente diferente, que era a cabeça aos pés, ele estava com feridas, e ele naquele momento desconheceu e ficaram ao mesmo tempo assim, nossa, como é que pode uma coisa dessa? E eles sentiram a dor do seu amigo, né? Não reconheciam, quase não reconheciam por causa das feridas. Estava irreconhecível. Podemos estar até irreconhecível por fora, porque o soldado, quando ele vai para a guerra, ele vai todo equipado. Quando ele está na guerra, ele fica todo sujo, né? Porque ele está lutando, está cansado, né? Está desgastado. Quando você olha, né? Tá com fome, tá com sede, porque tá lutando, tá andando no deserto, né? Tá andando, tá fazendo as coisas com aquele peso. Então você tá lutando com a espada, então você tá vendo que é um desgaste. A pessoa fica acabada, uma guerra física, né? A espiritual também não é tão diferente assim, né? Porque vai exigir mais de nós, mais tempo de oração, de palavra. O nosso relacionamento, o nosso momento com Deus vai exigir mais de nós. E a gente vai ter que fazer o quê? Vamos ter que estar unido com o Senhor para poder estar forte, para que no dia das adversidades possamos reagir e a nossa reação venha a ser positiva, venha a ser uma reação que Deus espera, uma reação aonde vai tocar em Jesus, ou seja, a sua fé vai tocar em Jesus. Aquela mulher com o fluxo de sangue, ela tocou nas orlas das vestes de Jesus. E ela tocou sua virtude, ela foi curada. Deus quer encontrar em nós essa virtude, quer encontrar em nós essa fé, para que a manifestação do poder dele entre em ação, né? Temos que tocar com propósito, porque muitos estavam tocando e não estava acontecendo nada. Essa mulher fez a diferença no meio da multidão, ela tocou em Jesus e saiu virtude, onde havia anos e anos, e ela foi curada, e ali podia já sair glorificando a Deus. Aqui está dizendo que o Jó estava irreconhecível, né? Porque as lutas e os problemas envolviam ele do lado de fora, mas do lado de dentro
a confiança e a certeza estavam no coração de Jó. Ele estava sentindo normal, mas ele estava confiando no Senhor nesses processos, ao qual exigia perseverança em permanecer firme, de não murmurar, né? Então, o que acontece? Quando viram Jó de longe, não o reconheceram, choraram alto, rasgaram os seus mantos, jogaram a terra ao ar sobre a cabeça. Então, os amigos dele sentiram a dor, manifestou o choro, né? O sentimento. Então, quer dizer, as situações que envolviam Jó fazia as pessoas até nem reconhecer ele. Era um campo de batalha a nossa mente, né? Às vezes, aqui, para a nossa realidade, a gente, quando estamos vivenciando esse período de luta, de guerra, né? Onde você está batalhando espiritualmente, você está tão centrado com Deus que os inimigos estão trabalhando, estão planejando, está fazendo tudo para te ver cair, para te ver frustrado. Eles trabalham para tornar os seus dias mais difíceis, assim como aconteceu com o povo israelita. Estava trabalhando para tornar o dia do povo mais difícil. Então, vai exigir de nós empenho espiritual, envolvimento com Deus, né? Para que possamos não parar no caminho. Jó não podia nem parar no caminho, se ele parar no caminho ia haver devastação na vida dele, porque ele tinha que conseguir ir até o fim com os propósitos do nosso Deus, né? Então, houve choro, houve sentimento por ter visto o amigo dele em sofrimento. E imagine o nosso Deus, que elogiava Jó e amava Jó, né? Ver o sofrimento para Deus também não era tão fácil, né? Mas Deus estava cuidando de Jó em meio às dificuldades, em meio às lutas. E o cuidado de Deus, embora muitas pessoas não vejam, mas Ele cuida daqueles que invocam, daqueles que vai até Ele clamando por intervenção divina. Ele sempre chega na hora, no momento certo. Tem até uma passagem bíblica que diz assim: ainda que meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova dia após dia. É aqui no caso de Jó. Por fora estava irreconhecível, mas por dentro estava inabalável, estava firme. E isso é importante, né? E só quem está no Espírito, quem está na presença de Deus, vai entender quando estamos no Espírito e quando estamos na carne, né? Aqui vem dizendo assim, no versículo 13: depois sentaram-se no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Olha o amor que os amigos de Jó estavam manifestando perante o Jó. Eles ficaram ali sentindo a dor do amigo, ficaram ali 7 dias e 7 noites no chão, né? A Bíblia diz que todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Quando nós invocamos a presença de Deus, invocamos ao Senhor, o poder de Deus se manifesta. Você acha que eles estavam ali, mas a força, a confiança, eles estavam passando para Jó. Por quê? Porque eles foram lá para animar e consolar, né? E aqui vem dizendo assim: não
não disseram nada, pois viram que o sofrimento de Jó era grande demais. Então, muitas vezes, quando a gente vai consolar alguém, quando alguém da família morre, às vezes a gente nem tem muitas palavras para consolar não, sabe? E o apoio, estar perto, é muito importante, né? Porque às vezes vamos falar alguma coisa e a gente vai acabar trazendo mais sofrimento, né? Então, é importante termos pessoas do nosso lado, sim. Mas quando o Senhor não permite termos, né? Aí você está no deserto, né? Porque Deus está querendo ensinar e fazer você dependente dele. Deus vai até permitir você não ter ninguém por perto, mas aí depois, já nos processos que ele já trabalhou em sua vida, ele depois vai até permitir chegar pessoas, amigos, né, para estar perto. Mas durante mesmo esse processo, muitos somem, muitos largam a sua mão, porque Deus te alistou para você estar no deserto, para você ter mais dependência do Senhor, buscando a face dele, buscando a presença dele, né? E ali Deus vai estar te refazendo, Deus vai estar tratando conosco. E ali você vai nascer uma moldura de Deus, o que Ele quer, o que Ele está fazendo. Você vai ser uma moldura espiritualmente, a qual Ele trabalhou por dentro, para ser aperfeiçoado da maneira como Ele quer. Então, que possamos agarrar essa oportunidade que Deus nos dá e de deixarmos Ele fazer esse trabalhar na nossa vida e aceitar os processos, né? É importante. Eu vou ficar somente no versículo do 11 ao 13, porque o capítulo 3 eu vou deixar para o outro dia. Mas essa lição já deixou bem claro que assim como amigos de verdade sente a sua dor, consola, está sempre do seu lado, ali é importante, né? Porque noutrora Jó tinha os seus filhos, seus bens, os seus servos, ele tinha todos ao seu redor, era feliz, né? E no momento aparentemente estava sozinho. E é importante que possamos agarrar essa oportunidade para não se prostrar e ficar parada, estacionada, mas que venhamos nos levantar espiritualmente, mas que venhamos produzir espiritualmente. Não está com vontade de ler a Bíblia? Mais um motivo. Não está com vontade para orar? Mais um motivo. Não está com vontade para louvar o Senhor? Mais um motivo. A sua carne não quer, mas você entende que você tem que liderar, tem que ordenar, seu espírito a obedecer. A carne obedecer o espírito. Você pode falar, em nome de Jesus, carne, você vai obedecer o espírito, tu vai ler a Bíblia, tu vai orar, tu vai louvar o Senhor. Por mais que não queira, vai. Você vai estar perseverando, é uma luta entre a carne e o espírito, né? Porque o dia... Então, liderando no mundo espiritual, vamos ordenar que o mal, que a ação maligna seja repreendida e seja paralisada em nome de Jesus. Amém? Então, que venhamos a cada dia, você que tem uma pessoa que você está ajudando espiritualmente, continua orando, continua apresentando essa vida para o Senhor,
continue animando, continue dando palavras que vai trazer vida, porque hoje fomos chamados para dar vida, trazer vida, né? Então, que venhamos fazer igual Jesus, né? Proclamava a liberdade aos cativos. Paulo, ele animava o povo de Corinto, mostrando que a luta que ele passava, o sofrimento que ele passava, ele passou e o Senhor fortaleceu, o Senhor animou ele, e ele foi passando. Tinha momentos que ele achava que não ia suportar, mas o nosso Deus foi ali e ajudou. Enquanto ele estava ali cuidando das coisas de Deus, Deus estava cuidando ali do emocional, da vida dele, guardando, protegendo, livrando ele do mal. Então, focando em Deus, buscando em Deus, colocando Ele em primeiro lugar em nossa vida, todas as outras coisas é de ser acrescentado em nome de Jesus. Eu já vou encerrar aqui. Eu venho desejar que essa semana seja uma semana abençoadíssima para vocês. Continue firmado, vocês não estarão me vendo no vídeo, mas estarão vendo lá na comunidade, no YouTube, os versículos, o capítulo do dia que eu estarei colocando lá. Você estará se alimentando por lá também, em nome de Jesus. Amém? Lembrando que vocês podem todas as coisas naquele que te fortalece. Amém? A gente só anda de cabeça erguida, nós só podemos liderar se nós estivermos firmados na verdade, para que a verdade nos lidere e assim possamos fazer a diferença no mundo espiritual, colocando a palavra de Deus em prática em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandiosamente cada